paz e graça, tudo bem? Bom, meu nome é Elaine, mas aqui em Salvador eu sou conhecida como Lola Confeiteira, tá? E o que que acontece? O que me chamou a atenção em relação a esse alinhamento vocacional, de fato foi o nome, porque desde nova eu fiquei muito em dúvida do que eu seria. E isso eu já queria descobrir, né? Então eu participei de uns 3 cursos de 3 cursos vocacionais para saber de fato com o que eu iria trabalhar. E eu me decepcionei completamente. Comprei até um livro, era como se fosse uma enciclopédia de algumas profissões para os estudantes, porque tinha lá, escolha a sua vocação. E aí o que foi que eu fiz? Em meio a isso tudo, eu vi que eu gostava muito de papel, de escritório, ar-condicionado. E aí eu cursei gestão de recursos humanos na faculdade. Gostei, amei, mas eu sentia que ainda não era aquilo, né? Para que Deus tinha me chamado. Hoje, como eu disse, eu sou confeiteira. E só para simplificar um pouco, porque eu já falo demais, eu consegui, para a glória de Deus, né, através deste alinhamento vocacional, entender de fato o meu chamado, entender de fato o que era o ministério de Deus, né, o que era a obra do Senhor na nossa vida. Isso foi para mim um divisor completamente, porque quando eu aceitei a Jesus, primeiro eu tive o meu primeiro baque, né, eu não estava muito alinhada no que Deus tinha, no que era a doutrina, né, da igreja. E eu já recebi aquele baque inicial, mas prontamente eu busquei o Senhor através da palavra dele. E lá em 2 Samuel, Deus falou comigo completamente quando ele me dizia que eu ainda não era eu ainda não estava do jeito, para resumir, eu não estava do jeito que o Senhor queria, mas que mesmo assim o Senhor me queria. Isso me deixou muito alegre, porque como eu me vi uma pessoa assim que não servia para a obra de Deus, mas Deus tinha me dito, tipo, calma, espera, você serve sim, você só não está ainda pronta, mas eu te quero assim. Então eu entendi que o Senhor estava me dizendo que Ele queria me usar da forma que eu era. E aí eu retornei para a igreja e me firmei no Senhor, né? Diante aí o caminho na igreja, tive alguns probleminhas, né? Também em relação à doutrina, mas também, para simplificar, quando veio este alinhamento vocacional, eu senti que era algo de Deus, porque era algo diferente do que eu já tinha visto e que para mim, como a gente sente, né? Eu costumo dizer que Deus, que existe de fato aquelas pessoas assim que Deus chamou, né? Para que venha algum dia, em alguma oportunidade, se alinhar de fato. E para a glória de Deus, aqui a igreja, ocorreram algumas transformações, e dentre elas, essa que foi para mim importantíssima. E quando o bispo chegou a relatar sobre o alinhamento vocacional, então quando veio aquele lance de vocacional, eu me lembrei lá atrás, quando eu busquei tanto saber o que eu seria. Então esse vocacional me interessou bastante, eu não queria nem mais saber o que era. Eu só queria saber, poxa, se vai alinhar minha vocação, deixa eu conhecer um pouco mais. E no primeiro momento, no primeiro impacto que tivemos aqui na igreja, foi algo fantástico, foi de fato uma escolha da chave, né, para girar a porta mais tarde. E assim, Deus vem nos mostrando muitas novidades, muitas coisas e é um pouco até difícil falar sobre isso, porque a gente entende que hoje a gente sabe, né, a gente leu, a gente assistiu vídeos, mas às vezes a gente fica ainda preso, né? Porque não é uma transformação de um dia para o outro, não é num passe de mágica. Eu acredito que todo dia ali, aquele preguinho no martelinho, sabe? Aquela água na pedra, batendo, e aí a gente vai se lapidando, vai se transformando. E hoje só o fato de eu entender, meu Deus, que a obra do Senhor somos nós e que a minha profissão é a obra do Senhor, né? O que eu faço em casa é a obra do Senhor.
Até se eu dormir, meu Deus, é obra do Senhor. Eu me sinto muito feliz e satisfeita. E tem transformado a minha vida sim. Por que tem transformado a minha vida? Porque quando a gente começa a se desprender, gente, de tamanhos fardos que a gente vem ganhando, né? Porque como eu disse antes aqui na igreja para o meu bispo, a igreja de hoje, ela nos prega uma liberdade. Mas é uma falsa liberdade, uma liberdade que nos prende, que nos priva, né? Quantos momentos eu perdi em estar com meus familiares, em momentos deles, né? Às vezes até que pudesse rolar assim bebida, né? Mas eu evitava, por quê? Porque eu ficava com medo, ficava temerosa, ou então porque eu tinha o meu horário a cumprir na igreja. Então quantos momentos eu perdi, quantas oportunidades eu ouvi dizendo, mas ela não estará. Então assim, quantas vezes eu deixei de influenciar os meus familiares, porque a minha presença ali iria influenciar eles, né, positivamente. Então quantas vezes eu deixei essa oportunidade passar por conta de uma prisão dentro da igreja, né? E hoje, com esse despertar, o Senhor tem me usado muito no meu trabalho, principalmente. Claro que tudo, eu acredito muito que tudo também tem um equilíbrio, né? Porque também se a gente for muito assim, a gente acaba achando coisas que na verdade não no sentido de também a gente não é pra gente abandonar a igreja, né? É pra gente fazer a obra com amor e a gente entender que o nosso caminhar, o nosso respirar é a obra de Deus. Então, hoje eu prego o nome do Senhor Jesus Cristo na minha profissão de uma forma muito simples, de uma forma muito natural. E Deus tem impactado vidas, né? E Deus tem trazido vidas, sim, através desse testemunho. Eu influencio as confeiteiras em Salvador, né? Eu sou influenciadora, eu trabalho muito com a confeitaria, com vidas, com lives, com feira. E Deus tem trazido muitas mulheres em especial, né? Porque quase, vou dizer 99, às vezes tem alguns homens lá no ateliê. Mas a maioria são mulheres, gente, são mulheres frustradas no casamento, ou frustradas na vida, deprimidas, sem saber o que fazer. Na maioria dos casos, com filho, né? Porque geralmente quando a mulher busca empreender é por conta de algum problema que teve na vida, deixou de trabalhar em empresa privada por alguma situação e aí se privou dentro do lar, em casa, mas viu as deficiências, também viu, porque como o próprio estudo diz, existem mulheres para todos os ramos, né? Existe a mulher que vai cuidar da casa, mas existe aquela mulher que almeja, que gosta de trabalhar para fora, enfim. Então Deus tem trazido essas mulheres para cá, para o ateliê, e eu tenho conversado bastante sobre Jesus, e elas têm tido transformações. Eu tenho recebido cartas, gente, de mulheres que falam que mudou a vida e que hoje conseguem uma renda extra através do trabalho, que é fazendo bolo, confeitando, né? Fazendo festa e fora outras coisas também com a família. Então, eu me sinto, eu não vou dizer, porque eu nunca gosto de palavras que cheguem ao final, porque eu ainda vivo e eu sei que isso é o caminhar. Mas hoje eu me sinto me alinhando. Eu não gosto de dizer estou alinhada. Eu me sinto alinhando, sim, a minha vida, porque eu entendi que a obra de Deus é a minha vida. Então hoje eu não separo mais as coisas. Hoje eu não digo mais, eu não me refiro mais à vida secular, né? E à minha vida espiritual. Para mim tudo hoje é a mesma coisa. Eu misturo tudo mesmo. E Deus tem feito maravilhas. Eu sei que Deus ainda vai fazer muito mais, principalmente na minha família, principalmente no meu relacionamento, né? E eu creio no poder de Deus transformador. Eu adorei a matéria das 7 esferas para influenciar, porque era uma das coisas que eu achava muito anti-Deus, sabe? Anticristo, algumas esferas dessas, e trouxe a visão de que não, que a gente precisa de fato. Gente, eu fiquei aterrorizada com essa situação, porque realmente, às vezes a gente abre mão de algum chamado, gente, para estar em algum outro lugar que a gente acha que é mais
Angel. E aí a gente abre essa lacuna, a gente abre essa brecha, essa fenda para que a treva vá com força e opere. E hoje a gente está vendo o mundo como tá, né? E é por conta disso mesmo, tipo, ali vocês fecharam, tipo, foi fechamento, ponto, tipo, é isso. E hoje a gente precisa, hoje a gente tem uma responsabilidade, né? Porque o que acontece com essa visão, a nossa sensação é de alívio, tipo, ai, que os fardos caiam, eu me sinto livre verdadeiramente, né? Não existe mais aquela liberdade falsa da igreja. Mas ao mesmo tempo, a gente se sente muito responsável, tipo, ai meu Deus, tipo, eu sou responsável pela minha geração. Eu não sou a pergunta da minha geração, eu sou a resposta. Então eu preciso de fato medir as minhas condutas, medir tudo para que eu seja um instrumento de Deus e que para as pessoas possam ver Deus na minha vida, porque a minha vida é a obra de Deus, e que elas possam ser transformadas também só no meu agir. Então eu achei super interessante a matéria das 7 influências, né? As 7 esferas. E de fato a gente negligenciou isso e por isso que a gente está pagando esse preço. Mas enquanto tiver sopro de vida, né? Enquanto tivermos fôlego, vamos sim lutar e buscar nos recolocar, nos reposicionar nessas sete esferas, né? Eu tenho uma filha e eu sei a responsabilidade que eu tenho para com ela. Por quê? Porque eu preciso influenciar ela de uma forma positiva para que ela de fato esteja em uma dessas sete esferas, influenciando positivamente a obra de Deus na vida. Eu creio nisso, tá? Muito obrigada ao Mevan, muito obrigada à equipe, foi perfeito esse alinhamento vocacional. Agora vamos partir para outra, né, pastor? Vamos partir para outra e eu já estou com uma alta expectativa, muito empolgada. Vai ter blusinha nova, né? Estou muito feliz e estou me alinhando. Muito obrigada pelo despertar. Muito obrigada pela chave para a gente girar essa porta. Muito obrigada. Olha, é de Deus, viu? Aleluia!